Integração News. Olá, galerinha que acompanha a Integração News. A partir de agora você vai conferir todas as informações sobre o Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos, evento organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV, que vai acontecer em Brasília, no Distrito Federal, a partir do próximo dia 14 de maio até o dia 18, reunindo 8 equipes participantes. Você que quer aprender ou aprimorar o seu conhecimento sobre a informática por meio do leitor de tela NVDA, ou você está precisando daquela editada bacana no seu áudio, então entre em contato com o orientador e editor de áudio Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp: 27 992 25 85 28. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. A partir da próxima terça-feira, dia 14 de maio, até o sábado, dia 18, Brasília, no Distrito Federal, será o palco do terceiro e último Regional de Futebol de Cegos de 2024, torneio que é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV. Vale lembrar que já foram realizados o Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, entre os dias 7 e 13 de abril, e o Regional Nordeste de Futebol de Cegos, disputado em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 20 e 27 de abril. O torneio vai contar com os jogos sendo disputados entre a terça-feira, dia 14 de maio, e o sábado, dia 18, totalizando um total de 16 partidas. Estarão participando deste último regional as seguintes equipes: AMC do Mato Grosso, UDEVIMA do Amazonas, CFCP do Pará, SMAC do Mato Grosso do Sul, ADEF do Distrito Federal, a DVP de Parauapebas, no Pará, a CELGO de Goiás, Uniace do Distrito Federal. São, portanto, as 8 equipes participantes. Vale destacar que no Centro-Norte de Futebol de Cegos, algumas equipes já possuem suas vagas garantidas nos torneios nacionais do segundo semestre. Casos das equipes do AMC do Mato Grosso, a DEF e Uniace do Distrito Federal, respectivamente, estão garantidas no Campeonato Brasileiro da Série A deste ano. A Uniace, inclusive, retorna para a elite do futebol de cegos nacional nesta temporada. Já na Série B, a CELGO e CFCP também já possuem suas vagas para o segundo semestre da competição. Na prática, as equipes da UDEVIMA, do SMAC e da ADVP vão disputar esta vaga, que resta para definir as 8 equipes participantes do Campeonato Brasileiro da Série B do segundo semestre. 2 já estão garantidas, que são as equipes da CELGO e também do CFCP. As demais equipes oriundas dos regionais de futebol de cegos deste ano. Já temos 7 equipes, restando então apenas a confirmação da 8ª equipe do Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos. Antes de falarmos aqui sobre o formato de disputa e trazer mais informações para você, a gente sempre reforça: você que ainda não é inscrito no canal do YouTube da Integração News, então aproveita para deixar a sua inscrição, dê o seu like, isso fortalece o nosso trabalho e nos ajuda a crescer cada vez mais e faz com que o YouTube recomende os nossos boletins para mais pessoas. Ative o sininho das notificações e também divulgue com os seus amigos, com os amantes do paradesporto, o nosso conteúdo. Na disputa da fase classificatória, as 8 equipes foram divididas em 2 grupos com 4 equipes, onde todos jogam contra todos dentro de seus respectivos grupos na primeira fase, totalizando 3 jogos para cada equipe. Avançam para as semifinais os 2 primeiros colocados de cada grupo, onde fazem o cruzamento olímpico, primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B, e o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. Os grupos da edição de 2024 do Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos são os seguintes: a chave A conta com AMC, CFCP, SMAC e UDEVIMA. O grupo B conta com a DEF, a CELGO, Uniace e a DVP de Parauapebas. Os 4 primeiros jogos da competição
previstos para a terça-feira, dia 14 de maio, são os seguintes. Pelo grupo A, 9h30 da manhã, nós teremos AMC e UDVIMA. 10h45 tem CFCP e SMAC. Os jogos do grupo B são no período da tarde. Às 2h da tarde tem a DEF e a DVP. E às 3h15 tem a Celgo enfrentando a equipe da Uniace. Desde que a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais passou a administrar a modalidade de futebol de cegos no ano de 2011, já foram disputados 11 edições do Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos. A AMC do Mato Grosso é a maior ganhadora da competição, com um total de 5 conquistas. Os outros 6 títulos estão distribuídos em 6 equipes diferentes, sendo a ADEF a atual campeã regional. Vale lembrar que não houve disputas nas edições de 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Vamos trazer agora para você a relação de atletas e goleiros inscritos pelas 8 equipes deste Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos. A Celgo de Goiás, a Associação de Cegos para Esporte e Lazer de Goiás, tem como técnico o Fabrício Gomes dos Santos. Os goleiros, Eric Cauã Borges e o Yuri Mendes do Nascimento. Os atletas de linha são o Álvaro Augusto Gonçalves, Caio Felipe Lopes, Davi Augusto Batista, Francisco Antônio Soares, Lucas Almeida de Oliveira, Marcos Rogério Pinheiro Barros, Marcos Vinícius Machado. São os atletas então da Celgo. Já a equipe da ADEF, a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, tem como técnico o Marcelo Ottolini de Oliveira. Os goleiros da equipe, Leonardo Vinícius Magalhães e o Thales Antônio Rezende. Os atletas de linha são o Amauri Marques, Bruno Gomes Pereira, Daniel Fernando Iturria, Eduardo dos Santos Rocha, Jefferson Queiroz Cavalcante, Leandro Martins da Silva, Manuel Cosme Pereira e o Marcelo Mendes Rodrigues. Já a equipe da ADVP, a Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas, do estado do Pará, tem como técnico o Elton Correia Pimentel. O goleiro da equipe é o Rangel Pinheiro Ferreiro. Já os atletas de linha são o Afonso Ferreira Farias, Bruno de Aquino, Carlos Daniel Rodrigues, Edivaldo Ribeiro de Lima, o Gonzales Miguel Angel, Villanilson Oliveira Nunes e o Weder Leite Carvalho. Já a equipe da AMC, a Associação Mato Grossense de Cegos, tem como técnico o Carlos Henrique de Almeida. Os goleiros da equipe são Pedro Marcelo Eduardo Oliveira e o Thiago Severino Lucena. Os atletas de linha da equipe são o Joed Antônio Pereira, Joelson Antônio Pereira, Maurício Oliveira Rodrigues, Mauro Germano de Oliveira, Maxwell Valente, Rainan Oliveira Souza, o Ronielson da Silva e o Urineu Santana da Silva. Já a equipe do CFCP, o Clube de Futebol para Cegos do Pará, tem como técnico Diogo de Lima Araújo. O único goleiro da equipe é o Eduardo Pinheiro Pimenta e também o Rafael Pastana dos Santos. Então são 2 goleiros da equipe do CFCP. Os atletas de linha são Gustavo da Silva Oliveira, Ivanilson Farias Gonçalves, Jefferson Dias Ferreira, Leonardo Braga, Maurício Moraes de Souza e o Thiago Ferreira da Silva. Já a equipe do SMAC, o Instituto Sul Mato Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, tem como técnico Leonardo Carlotto Ribas. Os goleiros da equipe são
Matheus Fernandes do Nascimento e o Thiago Rosa. Os atletas de linha são Edson Divino Ferreira, o Eunício Laina Soares, Maurício Vital, Nivaldo Oliveira dos Santos, Rafael Renato Moreira, o Teófilo Sanches e o Valdir Lustosa. A equipe da UDEVIMA do Amazonas, a União dos Deficientes Visuais de Manaus, tem como técnico o Edmar Campos, da Encarnação. Os goleiros da equipe são Rodrigo Vinícius e Sebastião Ferreira. Os atletas de linha são o Darlisson de Souza, José Luiz Borges Batista, Nelson dos Santos Pérez, Ricardo Alves de Souza, Ronaldo dos Santos Pérez, o Victor Darone da Silva e o Anderson Gomes de Souza e o Williams Seixas. Completando as 8 equipes, a Uniace, a União dos Atletas Cegos do Distrito Federal, tem como técnico Juan Henrique Ribeiro Mesquita. Os goleiros da equipe, Igor Marques e Luiz Henrique Moreno. Os atletas de linha são Ailton Mendes Coelho, Claudinei Maurício Bueno, Leandro Moreno da Silva, Leonardo Moreno da Silva, o Reginaldo Estevam e o Victor Hugo Pavês. Com as informações da assessoria de comunicação da CBDV, através do Renan Cassioli, para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.